essa nossa primeira questão é uma questão da Unirio de 2020. E ela diz assim: gestante, gesta 3, parto 2, 40 semanas, é admitido na maternidade com diagnóstico de trabalho de parto. Durante a avaliação clínica, observou-se dilatação do colo de 5 centímetros, bolsa íntegra, apresentação cefálica, BCF, que é batimento cardíaco fetal, 128 batimentos por minuto, e presença de múltiplas lesões verrucosas, vulvares e vaginais, a maioria com 1 centímetro. Neste caso, em relação à infecção por HPV durante a gestação, é correto afirmar. Então, essa questão é para a gente relembrar o que a gente faz frente a lesões verrucosas, lesões por HPV em uma paciente gestante, tá? Existe a indicação da gente tratar elas durante a gestação, então a gente precisa avaliar, claro, a quantidade, o tamanho, né, o número das lesões e como é que elas são distribuídas, mas lesões que são pequenas, não muito extensas, a gente consegue fazer a aplicação do ácido tricloroacético, o famoso ATA, tá? Durante a gestação. Outras medicações, como por exemplo o Imiquimod, a gente não pode usar durante a gestação, eles são contraindicados, tá? Quando a gente fala de transmissão vertical do vírus do HPV, pode ocorrer na gestação, a taxa de transmissão ela é bem baixa, tá? Mas ela pode ocorrer, e ela vai ocorrer, se for ocorrer, independente da via de parto. Então, ter lesões verrucosas na região genital não contraindica o parto via vaginal. Essa informação muito importante de gravar, porque algumas questões tentam bater nesse assunto de indicar um parto cesáreo somente pelas lesões verrucosas, tá? E também na prática clínica isso pode acontecer. A única situação em que a gente vai indicar uma via alta, né, uma cesárea, para uma paciente que tem lesões de verrugas, né, vulgares para HPV, é quando as lesões forem muito intensas e obstruírem a passagem ali do canal de parto, ou seja, obstruírem o introito e o canal vaginal. Nesse caso, a gente indica uma via alta. Fora isso, a indicação obstétrica, tá? Não precisa ser uma via alta só por ter as lesões de HPV, tá? O medo em relação à infecção congênita pelo HPV, e que algumas questões têm trazido isso, principalmente por conta das últimas atualizações no calendário vacinal do HPV, é em relação à papilomatose respiratória, tá? Mas, de novo, reforço, não é necessário uma via alta para uma paciente que tenha verrugas por HPV que não menstruam ali o introito vaginal, tá? Então, relembrado isso, vamos ler as alternativas. Lembrando que a gente está buscando a correta. Alternativa A. Durante o pré-natal, está contraindicada a aplicação de ácido tricloroacético nas verrugas genitais? Falso, a gente acabou de comentar. É o tratamento de escolha a gente fazer a aplicação do ATA na gestação, né? A gente contraindica a imiquimod, a podofilina durante a gestação, mas a ATA é a primeira escolha. Então, essa alternativa está errada. Alternativa B. Na presença de múltiplas lesões genitais, o tratamento com imiquimod é o mais indicado? Novamente, errado. É o tratamento com ATA, ou, se forem múltiplas, a gente pondera tratamento excisional, né, dessas lesões, ou até acompanhamento e tratamento pós-parto, tá? Então, alternativa B, errada. Alternativa C, o uso de podofilina é liberado após o primeiro trimestre de gestação? Não, a gente contraindica durante a gestação. Também alternativa errada. Letra D. Está indicado cesariana somente nos casos de lesões genitais obstrutivas? Sim, correto. A gente acabou de comentar. Então, alternativa D, a alternativa correta dessa questão. A gente só vai indicar uma via alta, uma cesárea, caso a gente tenha lesões que obstruam o canal de parto, tá? E a alternativa E, o parto vaginal é contraindicado na presença de lesões verrucosas no canal vaginal? Errado. A gente já comentou e esclareceu bem isso para a gente não esquecer desse detalhe. Tá? Então, ficou assim a alternativa D, a correta dessa questão, para a gente relembrar um pouquinho ali de infecção por HPV, principalmente, né, de baixo risco, verrugas de HPV durante a gestação.